E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos. Hoje o papo é reto. Vamos fazer um verdadeiro raio-x do primeiro dia do Enem 2025. Pega um café aí, senta que lá vem história, porque a gente vai destrinchar essa prova junto. E olha, para começar, já vou jogar uma pergunta no ar que parece até piada. O que a Paola Oliveira, a Bíblia e a palavra canjica têm em comum? Parece uma loucura, né? Totalmente aleatório. Mas acredite, a resposta para isso está no Enem. É isso mesmo. A prova desse ano foi uma mistura tão grande de assuntos que conseguiu juntar tudo isso. Fica aí que a gente já vai entender como esses pontos se conectam. Beleza? Então vamos lá. O nosso mapa para hoje é esse aqui. A gente começa falando das surpresas do exame, depois mergulha em linguagens e cultura pop, dá um pulo em ciências humanas para ver passado e presente, fala dos filósofos e sociólogos que deram as caras e, claro, fecha com o tema da redação. Bora começar então com linguagens, códigos e cultura pop. Essa parte da prova, mais uma vez, deixou muito claro, o Enem é sobre conectar tudo, sabe? A arte, o nosso dia a dia, é a prova viva de que não adianta só ficar nos livros, tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo. E, gente, que mistura! Sério, a prova foi lá e conectou a Paola Oliveira e toda a discussão sobre beleza feminina com, por exemplo, as esculturas da Ilha do Ferro. E não parou por aí não. Teve campanha da Unicef, o programa social Maré Inclusiva e até a palavra canjica. É uma salada cultural que mostra exatamente como o nosso cotidiano está dentro da prova. E aqui está o pulo do gato sobre a questão da Paola Oliveira. O foco não era a atriz em si, sabe? A questão usou a imagem dela para discutir algo muito maior, a padronização da beleza feminina. Foi um jeito de trazer para a prova um debate super atual, super necessário, sobre a pressão que as mulheres sofrem em relação ao corpo. Agora, a canjica, poxa, isso aqui foi genial. Eles pegaram uma palavra super comum para explicar um conceito-chave, a variação linguística. É incrível como uma coisa simples, que muda de nome dependendo da região do Brasil, serve para testar um conhecimento teórico super importante. Mostra na prática o quanto a nossa língua é viva, né? Então, essa foi só a parte de linguagens. Deu para perceber que essa conexão entre o que a gente vive e o que a gente estuda foi a grande pegada, né? Se você curte entender esses assuntos assim de forma bem direta, aproveita e já se inscreve aqui no Opa News BR para não perder nenhuma análise nossa, beleza? Muito bem, agora a gente sai um pouco do nosso cotidiano e embarca numa verdadeira máquina do tempo. Vamos entrar em ciências urbanas, que foi uma viagem incrível do passado até os dias de hoje. Olha, a parte de história foi um resumão de tudo. Sério, a gente começou lá na Idade Antiga falando de comércio e religião, de repente pulamos para a Idade Média vendo o papel da Igreja Católica, daí um salto para a Idade Moderna com o comércio em Veneza, até chegar na Idade Contemporânea. E claro, uma passada forte pela história do Brasil, desde a colonização, Primeira República, até a Era Vargas. Foi intenso. Mas não pensa que foi só uma aula de história antiga, não. A prova mergulhou de cabeça em discussões super atuais. Falou sobre direitos dos povos originários, a herança pesada da escravidão, os desafios de geografia urbana e rural, sustentabilidade, geopolítica. Cara, tava tudo lá. Todos os debates que a gente vê hoje. E essa questão deu o que falar. Colocaram lado a lado trechos da Bíblia e do Alcorão. Mas calma, a pegada não era religiosa. A ideia, super inteligente, era analisar como esses dois textos sagrados pensam a relação entre a fé e o conhecimento científico. Uma questão de altíssimo nível, muito bem elaborada. Ok, agora a gente chega na galera que dá a base teórica para tudo isso. Vamos falar dos filósofos e sociólogos, as grandes mentes que apareceram na prova e que no fundo ajudam a gente a entender o mundo. Em filosofia foi um passeio completo. Tinha os clássicos, né? Heráclito, Platão, Aristóteles. Mas aí a prova dava um salto e trazia pensadores bem mais modernos, tipo Foucault, discutindo a capilaridade do poder, ou Derrida. E olha que surpresa, até Clarice Lispector entrou na roda, com reflexões filosóficas. Para passar por essa parte tinha que ter uma base bem forte, viu? Já em sociologia, o foco foi total nos problemas de hoje. As ideias do Bauman sobre utopia, por exemplo, ou da Eléa Safiotti falando daquele paradoxo da igualdade de gênero. E a prova não teve medo de tocar em feridas, trazendo para o debate temas como a invisibilidade das religiões de matriz africana e a luta dos povos indígenas por direitos. Assuntos super importantes. E agora, o momento que todo mundo para respirar fundo. O grande final do primeiro dia, a redação. O que será que o Enem jogou na mesa como tema esse ano? Aquele desafio que vale 1000 pontos. E o tema foi
perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Um temaço, super relevante. Forçou todo mundo a pensar sobre demografia, sobre políticas públicas, sobre os direitos dos idosos, basicamente sobre o futuro de um país que está envelhecendo muito rápido. Um desafio e tanto. Então, se a gente for resumir, a grande lição é essa. O Enem é um espelho da sociedade. Não adianta mais só decorar a coisa. A prova exige repertório, claro, conhecimento dos clássicos, mas, acima de tudo, exige consciência do mundo atual. É sobre saber conectar os pontos. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Como a prova que vai de Paola Oliveira a textos sagrados, de filosofia grega a direitos indígenas. Será que o Enem está, hoje, mais conectado com a nossa realidade do que jamais esteve? Fica aí a reflexão pra gente. Bom, por hoje é isso. Para continuar recebendo análises como esta, bem diretas ao ponto, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, o Opa News BR. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima.